Capítulo 4. Verões e invernos começaram e terminaram com pouco para marcá-los, exceto o crescimento das árvores e o progresso silencioso de jovens criaturas. Hermínia havia sido enviada para a escola em algum lugar na França para receber mais instrução regular do que aquela que poderia conseguir em casa com sua tia inválida. Mas ela voltava uma vez ao ano mais amável, elegante e delicada do que nunca. E Maggie pensava honestamente que anos de amadurecimento estavam suavizando a sua volatilidade e que os dizeres de sua tia, similares ao orvalho, haviam mergulhado profunda e silenciosamente, fertilizando o solo de seu inconsciente. Aquela tia estava agora desvanecendo. A devoção de Maggie adicionava materialmente à sua felicidade. E tanto ela quanto Maggie jamais se esqueciam de que tal devoção seria, em todas as coisas, subserviente à tarefa que ela devia à mãe dela. Meu bem, a senhora Buxton havia dito mais de uma vez: você precisa sempre se lembrar de que sua primeira obrigação é para com a sua mãe. Você sabe o quão contente eu fico em vê-la, mas eu sempre entenderei se você não vier. Ela poderá muitas vezes precisar de sua presença quando nem eu nem você pudermos prever. A senhora Browne não tinha grande desejo de manter Maggie em casa, apesar de gostar de resmungar quando ela saía, e sentia que era o melhor de todo modo, manter boas relações com amigos tão valiosos. E ela apreciava, ao menos um pouco, a vantagem que a intimidade na casa era para Maggie. Mas ela não conseguia conter algumas reclamações, nem as conseguia guardar consigo quando ela voltava. Recapitulava todas as coisas que poderiam ter sido feitas se ela estivesse em casa e o número de vezes que precisaram dela. Mas quando ela descobria que Maggie havia discretamente desistido de sua próxima visita de quarta-feira, depois de saber que precisavam de sua presença em casa, sua mãe deixava de reclamar e notava pouco ou nada a sua presença. Quando chegou a época de Edward deixar a escola, ele anunciou que não tinha nenhuma intenção de receber ordens, mas que pretendia tornar-se um advogado. É um trabalho tão lento, disse ele à sua mãe. Você labuta incessantemente por 4 ou 5 anos e então consegue um trabalho de 70 libras por ano como cura. Um trabalho interminável a fazer por esse dinheiro. Agora, o trabalho não é muito mais difícil no escritório de um advogado e, se você tem sua sagacidade, há centenas e milhares por ano para se juntar com muito pouca dificuldade. A senhora Browne sentia muito por sua determinação. Ela tinha um grande desejo de ver seu filho tornar-se um clérigo, assim como seu pai. Ela não ponderava se seu caráter era adequado a um ofício tão sagrado. Na verdade, ela pensava que a profissão em si, uma vez assumida, purificaria o seu caráter. Mas, de fato, sua adequação ou inadequação para ordens santas pouco entrava em sua mente. Ela tinha respeito pela profissão a qual o pai dele havia pertencido. Eu preferiria vê-lo como um vigário, com 70 libras por ano, do que um advogado com 700, respondia ela. E você sabe que o seu pai era sempre convidado para almoçar em todos os lugares. Lugares para os quais sei que não teriam convidado o Sr. Bysshe de Woodchester, e ele faz os seus 1000 por ano. Além do mais, o Sr. Buxton fará a próxima indicação para Camberhurst,
e você teria uma boa chance por conta de seu pai. E até lá, você poderia morar aqui, caso seu posto como cura seja perto de alguma forma. Atrevo-me a dizer que não me enterrarei aqui novamente, minha mãe, minha querida mãe. Este é um lugar muito respeitável para a senhora e para Meg morarem, e acredito que vocês não o acham enfadonho. Mas a ideia de estabelecer-me aqui tranquilamente é algo totalmente absurdo. Seu pai estabeleceu-se aqui e era muito feliz, disse Meg. Sim, depois de ter ido para Oxford, retrucou Edward, um pouco transtornado, com a referência àquele cuja memória mesmo o mais egoísta deveria respeitar. Bom, e você sabe que teria que ir para Oxford primeiro. Meg, eu gostaria que você não interferisse entre mim e minha mãe. Quero ter isso resolvido e concluído, e isso nunca acontecerá se você continuar se intrometendo. Agora, mãe, a senhora não consegue ver o quão melhor será para mim se eu entrar no escritório do Sr. Bish? Harry Bish falou com o pai dele a respeito disso. A senhora Browne suspirou. O que o Sr. Buxton dirá? Perguntou ela entristecida. O que ele dirá? Por que a senhora não entende que foi ele quem primeiro colocou isso na minha cabeça, ao me dizer naquelas primeiras férias de Natal que eu deveria ser o agente dele? Seria uma boa, não seria? Harry Birch diz que ele acha que daria 1000 por ano. Sua fala alta, decidida e acelerada dominou a senhora Browne, mas ela se rendeu aos desejos dele com mais arrependimento do que nunca. Não era a primeira vez em que manifestação eloquente tomava o lugar do argumento. Edward era articulado com o Sr. Bish e por isso teve sua aprovação. Não havia ninguém com poder para resistir aos seus desejos, exceto sua mãe e o Sr. Buxton. E ainda assim, a primeira havia há muito reconhecido a vontade de seu filho como sua lei. E o último, apesar de surpreso e quase desapontado com a mudança de propósito, jamais prevista em seus planos a favor do rapaz, deu seu consentimento e até mesmo adiantou parte do dinheiro requerido para o abono. Meg via tal mudança com sentimentos mistos. Desde criança, ela havia visualizado Edward assumindo o lugar de seu pai. Quando pensava nele como um homem, parecia contemplativo, sério e gentil, assim como era a lembrança de seu pai. Com toda uma deficiência de poder de raciocínio típica das crianças, ela nunca havia considerado o quão impossível seria para um garoto egoísta, vaidoso e impaciente tornar-se um homem dócil, humilde e piedoso. Simplesmente por adotar uma profissão em que tais qualidades são requisitadas. Mas agora, aos 16, ela estava começando a entender. Não por um processo lógico, mas por intuição. Percebia que Edward jamais seria um verdadeiro pastor de Cristo. Por isso recebeu a notícia de que ele havia decidido se tornar um advogado com mais alegria e gratidão do que angústia, apesar da tristeza estar mesclada a seus sentimentos. Frank Buxton, durante todo esse tempo, estava crescendo e tornando-se um jovem rapaz. As esperanças, tanto do pai quanto da mãe, estavam ligadas a ele, e, paralelas às diferenças de seus caracteres, estavam as diferenças de suas esperanças. Parecia realmente provável que o Sr. Buxton, que era singularmente isento de mundanismo ou ambição relacionada a ele mesmo, poderia se tornar mundano e ambicioso em relação ao seu filho. Suas esperanças para Frank eram todas relacionadas à honra e à distinção. As esperanças da senhora Buxton eram orações. Ela estava enfraquecendo, assim como a luz desaparece na escuridão em uma noite de verão.
Ninguém parecia comentar o progresso gradual, mas ela mesma estava plenamente consciente do que acontecia. Na última vez em que Frank veio para a casa veio para a casa da faculdade antes de sua morte, ela já sabia que jamais o veria de novo. Quando ele alegremente deixou a casa, tomado pelo ânimo, que era em partes assumido, ela arrastou-se com passos lânguidos para dentro de um cômodo, na frente da casa, de onde podia assisti-lo descer pela ruazinha comprida e isolada, que ia dar na pousada de onde a carruagem partiria. Enquanto ele seguia adiante, virou-se para trás para olhar sua casa. E lá ele viu a figura branca de sua mãe olhando fixamente. Ele não podia ver seus olhos saudosos, mas fez o pobre coração de sua mãe dar um salto de alegria ao dar a volta e correr de volta para mais um beijo e mais uma bênção. Na viagem de volta para casa nas férias seguintes, recebeu o repentino recado a respeito de sua morte. Seu pai tornara-se um ser aéreo. Ele não conseguia falar do anjo perdido, sem explosões repentinas de lágrimas, quase sempre de autocensura, o que interrompia os pensamentos calmos, tranquilos e santos que Frank gostava de associar a ela. Por isso, parou de falar com ele a respeito da perda que tiveram. E isso foi um tipo de alívio para ambos. Mas ele desejava ter alguém com quem pudesse falar sobre sua mãe, com a tranquila reverência de afeição intensa e sincera. Ele pensou em Maggie, quem ele via muito pouco ultimamente, já que quando estava em Camberhurst, ela sentia que a senhora Buxton precisava menos de sua presença e ficava mais em casa. É possível que a senhora Buxton lamentasse isso, porém nunca disse nada. Com o olhar distante de quem está próximo da morte, ela previa que se Meg e seu filho sempre se encontrassem no quarto em que estava desde que ficou doente, sentimentos provavelmente surgiriam, atrapalhando as esperanças e planos de seu marido. Sentimentos, portanto, que ela não deveria permitir que surgissem. Mas ela era incapaz de esconder sua gratidão a Meg por tantas horas de felicidade tranquila e inconscientemente deixou escapar várias frases que fizeram Frank sentir que no ratinho marrom de anos atrás ele provavelmente encontraria alguém que poderia contar-lhe muito sobre a história íntima de sua mãe em seus últimos dias. Alguém com que ele poderia falar sobre ela sem despertar a tristeza passional que era tão pouco condizente com sua memória. Assim, em uma tarde no final de outono, ele cavalgou até a casa da senhora Brownie. O ar nos urzais estava tão estático que nada parecia se mover. Vez ou outra uma folha amarela caía, flutuando das árvores, desprendida não por violência externa, mas simplesmente porque sua vida havia atingido seu limite pleno e então havia morrido. Olhando para baixo, nas distantes matas protegidas, elas eram lindas em laranja e púrpura, mas seu esplendor era sentido como o sinal do ano que decaía e morria. Mesmo sem tristeza, havia uma grande solenidade na estação que impressionava a mente e que a silenciava com pensamentos tranquilos. Frank cavalgou lentamente adiante e então apeou tranquilamente de seu velho cavalo em um ponto onde havia um bridão argolado de ferro fixado no muro cinza de pedra. Ele viu o caixilho da janela do salão e a cabeça de Meg curvada sobre o seu trabalho,
Ela ergueu o olhar quando ele entrou no pátio e seus passos soaram sobre a passagem com um emblema. Ela veio, então, abrir a porta e, enquanto ela estava em pé na entrada, falando, ele foi tocado por sua semelhança com algumas pinturas antigas. Ele viu seu rosto jovem e calmo, reluzindo com grande serenidade, e seus grandes olhos sérios e pensativos, que davam aos traços em simetria a personalidade que ele procurava. Seu vestido marrom tinha o matiz exato que um pintor teria admirado. A suave luz do sol inclinada caía sobre sua figura enquanto ela permanecia em pé, e as folhas da videira penduradas sobre a velha porta da casa, já coloridas pela geada, formavam uma rica e acolhedora moldura. Mamãe não está bem. Ela foi deitar. Como você está? Como está o Sr. Buxton? Estamos ambos muito bem. Muito bem, de fato, em questão de saúde. Eu posso entrar? Quero conversar com você, Maggie. Ela abriu a portinha do salão e eles entraram. Mas por um tempo ficaram ambos em silêncio. Não podiam falar daquela que estava com eles, presente em seus pensamentos. Meg fechou o caixilho e colocou um tronco de madeira no fogo. Sentou-se de costas para a janela e, conforme a chama surgiu e cresceu ao tocar a madeira seca, Frank viu que o rosto dela estava molhado com lágrimas silenciosas. Mesmo assim, sua voz era uniforme e gentil quando respondia suas perguntas. Ela parecia entender quais eram as coisas exatas que ele mais queria ouvir. Ela falou sobre os últimos dias de sua mãe, e sem nenhuma palavra de louvor, o que na verdade teria sido impertinente. Demonstrou um apreço tão justo e verdadeiro por aquela que havia falecido e partido, que ele sentiu como se pudesse ficar ali ouvindo para sempre aquelas palavras que lhe caíam tão docemente. Eram como bálsamo para seu coração ferido. Ele havia imaginado que a subitaneidade de sua morte poderia ter deixado a vida de sua mãe incompleta, que ela poderia ter partido sem ter conseguido expressar desejos e projetos que teriam agora a força sagrada dos mandamentos. Mas ele entendeu que Meg, apesar de jamais se mostrar invasiva, havia sido a depositária de muitos pensamentos e planos. Ou, se a ela não eram ditos, ela sabia que o Sr. Buxton ou Dawson conheciam-nos. No entanto, na intensidade do luto precoce, haviam provavelmente se esquecido de compartilhá-los. O brilho cintilante da chama havia se apagado completamente e a escuridão da noite havia se recolhido na sala. Através da porta aberta, o fogo da cozinha enviava um brilho avermelhado, marcado distintamente contra o carpete à parede. Mesmo assim, Frank continuava sentado com sua cabeça enterrada em suas mãos e apoiada sobre a mesa ouvindo. Conte-me mais, dizia ele em cada pausa. Acho que agora já lhe contei tudo, disse Meg finalmente. Enfim, é tudo de que me lembro no momento, mas se eu me recordar de mais alguma coisa, com certeza contarei a você. Obrigado, de verdade. Ele ficou quieto por um tempo. Hermínia virá para casa no Natal. Ela não voltará mais para Paris e irá morar conosco. Espero que você e ela sejam grandes amigas, Meg. Oh, sim, respondeu ela. Acho que já somos. Pelo menos nós éramos no Natal passado. Você sabe que já faz um ano que não a vejo. Sim.
Ela foi para a Suíça com Mademoiselle Michel, ao invés de vir para casa da última vez. Meg, eu preciso ir agora. Meu pai está me esperando para jantar. Para jantar. Eu ia perguntar se você não ficaria para um chá. Ouço a mãe se mexendo no quarto e nem se está aprontando as coisas, eu posso ver. Deixe-me contar à mamãe. Ela não ficará satisfeita a não ser que veja você. Ela tem estado muito triste por todos vocês, acrescentou ela, reduzindo sua voz. Antes que ele pudesse responder, ela correu e subiu as escadas. A senhora Brownie desceu. Oh, Sr. Frank, estava sentado no escuro? Meg, você deveria ter corrido para a busca de velas. Ah, Sr. Frank, o senhor teve uma triste perda desde que o vi aqui. Deixe-me ver. Na última semana de setembro, mas ela sempre foi uma inválida triste, e sem dúvida sua perda foi o melhor para ela. Pobre Sr. Buxton também. Como está ele? Quando se pensa nele, nos anos dela de doença, tudo parece uma feliz libertação. Ela poderia ter continuado por muito mais tempo, mas Frank não conseguia suportar tal provocação de sua tristeza acalmada e disse a ela que seu pai esperava por ele em casa para o jantar. Ah, tenho certeza de que o senhor não o desapontará. Ele vai querer um pouco de companhia animadora, mais do que nunca agora. Não pode deixá-lo pensar muito sobre isso, Sr. Frank. Distraia os pensamentos dele, falando sempre sobre outras coisas. Tenho certeza de que se eu tivesse alguém para falar comigo de um jeito agradável e alegre, quando o pobre querido Sr. Brownie morreu, eu não teria jamais me desesperado ao pensar sobre ele como fiz. Mas as crianças eram muito jovens e não havia ninguém para vir me distrair com notícias quaisquer. Se eu tivesse morando em Camberhurst, tenho certeza de que não teria deixado a minha tristeza tomar conta de mim, como aconteceu. O senhor poderia sugerir um tranquilo jogo de cartas toda noite. O que acha? Mas Frank havia acenado e partido. Enquanto cavalgava para casa, refletiu muito sobre a tristeza e as diferentes maneiras de suportá-la. Concluiu que ela havia sido enviada por Deus por algum propósito santo e para despertar para a existência algum bem maior. Pensou que, se fosse fidedignamente sua sentença, não deveria haver resistência desesperadora e passional a ela. Se algum final sábio fosse fidedignamente reconhecido, nem sequer deveríamos ousar aumentá-la ou defraudá-la, colocando-a de lado, buscando as distrações das coisas mundanas, não a deixando fazer seu trabalho completo. E então ele retornou para sua conversa com Meg, que havia sido um verdadeiro conforto para ele. Como seria bom para Hermínia ter tal garota como amiga e companhia. Considerando tal pensamento e tendo sido tocado, como eu disse, pela aparência de Meg, enquanto ela estava de pé à porta de entrada, e posso acrescentar que esta impressão de sua beleza discreta havia sido intensificada por várias conversas posteriores. Era bastante estranho que ele respondesse da maneira que respondeu o comentário de Hermínia sobre a primeira vez que viu Meg depois de voltar da França. Como Meg está ficando encantadora, oh! Eu não imaginava que algum dia ela ficaria bonita. Doce ela sempre foi, mas agora seu estilo de beleza faz dela uma garota positivamente diferenciada. Frank, fale, ela não é bonita? Você acha? Respondeu ele com um tipo de indiferença preguiçosa, excessivamente gratificante para seu pai, que estava escutando ansioso por sua resposta. Naquele dia, depois do jantar,
O Sr. Buxton começou a perguntar a opinião dele sobre a aparência de Hermínia. Frank respondeu de uma vez. Ela é uma criaturinha deslumbrante. Sua tez é como se tivesse sido feita de cerejas e leite. E há de se reconhecer que a mocinha tem estudado a arte dos vestidos para algum propósito em Paris. O Sr. Buxton estava mais próximo da felicidade com essa resposta do que jamais estivera desde a morte de sua esposa, pois a única maneira que pudera planejar para satisfazer sua consciência repreensiva em relação à sua irmã, negligenciada e infeliz, era planejar um casamento entre seu filho e a filha dela. Ele esfregou suas mãos e bebeu 2 taças extras de vinho. Receberemos os brownies para o jantar, como de costume na próxima quinta-feira, disse ele. Estou certo de que sua mãe teria ficado magoada se não os recebêssemos. Faz 9 anos agora, desde que começaram a vir, e eles jamais faltaram a um Natal desde então. Você tem alguma objeção, Frank? De forma alguma, senhor, respondeu ele. Eu pretendo subir para a cidade logo após o Natal para passar uma semana ou 10 dias antes de seguir para Cambridge. Posso fazer algo pelo senhor? Bom, não sei. Eu acho que devo subir eu mesmo algum dia em breve. Não consigo entender todas essas cartas de advogado a respeito da compra da nova propriedade de Newbridge. E imagino que eu poderia entender mais disso tudo se encontrasse o Sr. Hodgson. Eu gostaria que o senhor adotasse o meu plano, o de ter um agente, senhor. Os seus casos estão de fato tão complicados agora que tomariam o tempo de um especialista em negócios, e com certeza todos aqueles inquilinos em Dunbar deveriam ser visitados em sequência. Eu certamente verei esses inquilinos depois, mas nunca há um sequer que ouse me passar para trás, ou que me passaria para trás se pudesse. A maioria deles tem vivido nas terras dos Buxtons por gerações. Eles sabem que se ousassem levar vantagem sobre mim, eu cairia em cima deles com bastante inteligência. O senhor confia na ligação deles com sua família ou na ideia que fazem de sua severidade? Em ambos. Eles toleram a mim ao invés do terrível incômodo com manutenção de contas e com aquelas cartas de advogados sem fim que algumas pessoas estão sempre despachando para seus inquilinos. Quando eu for passado para trás, Frank, darei a você permissão para me forçar a ter um agente, mas não antes disso. Lá está minha pequena Hermínia cantando e cantando, e não há ninguém para ouvi-la.